Vamos, então, iniciar a parte de impulso, quantidade de movimento, que encerra, pelo menos por enquanto, a parte de mecânica do curso. Como a gente não trabalha com frente, a ideia é, primeiro, pegar aquelas partes da física que são mais importantes para você conseguir desenvolver as outras, né? Então, a mecânica, uma parte dela, e aí agora a gente começa a trabalhar com as outras áreas da física. Terminando a parte de impulso, a gente entra em eletricidade. A parte de impulso, gente, quantidade de movimento, vocês vão perceber no final, acho que no desenrolar da aula, que, na verdade, é uma forma diferente de você olhar para a lei de Newton. E aí, obviamente, fica a pergunta, né? Fala assim, não, mas por que eu preciso ter uma forma diferente para ler as leis de Newton? Porque a abordagem que a gente vai desenvolver aqui, ela trata de um tipo de situação muito especial, que é o caso das colisões, choques. Né? Até aqui, a gente estudava as leis de Newton para descrever movimentos. Movimento retilíneo, movimento curvilíneo, plano inclinado e não sei o que lá. Só que tem uma parte do estudo que, para que você consiga olhar para esse processo de maneira, vamos dizer assim, científica, você precisa criar o conceito de quantidade de movimento. Né? Esse conceito, na verdade, ele é bem mais antigo que o conceito de força, aquilo que pareça. Né? O Newton se referia a essa quantidade de movimento com a expressão momentum. A gente estuda na física dois tipos de momentum, ou de quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento linear, que é o que a gente vai estudar aqui, e a quantidade de movimento angular. A gente não estuda isso muito no ensino médio. Só para quem vai fazer militar, os ITAs da vida. Tá? E aí, como consequência da quantidade de movimento, a gente vai olhar para o teorema do impulso e aí estudar as colisões. Então, a ideia é que a gente faça isso na aula de hoje. Aqui, ó, deixa eu colocar o que a gente vai fazer. Ou tentar fazer, né? Vamos tentar. Vamos definir quantidade de movimento. Vamos relacionar a quantidade de movimento com energia cinética. Essa relação ela é matemática. Tá? Vamos definir impulso. E vamos relacionar impulso com quantidade de movimento. Então, essa parte é bem conceitual, né? E depois que a gente faz isso, né, esses 4 primeiros tópicos, aí a gente estuda colisões. Né? O que cai muito no vestibular, né, de tudo isso que eu estou contando? Se você procurar exercícios e tal, você vai achar muito exercício de colisão. Só que para estudar a colisão, você precisa definir esse monte de coisas antes. Tá bom? Beleza. Bom, então vamos... Let's go ar. Aqui a gente começa com a definição quantidade de movimento. A quantidade de movimento, para a gente... Eu já fiz essa pergunta uma vez para vocês, eu até me lembro da resposta, mas eu vou fazer de novo para a gente inserir o assunto. Tenta se imaginar parado numa estrada. Parado numa estrada. E aí você tem, olhando para essa estrada, 2 corpos com a mesma velocidade. Um carro e um caminhão. Ok? Mas vamos imaginar, para efeito do nosso exemplo, que ambos, o carro e o caminhão, estão sem freios. Então, os caras estão andando numa certa velocidade, sem freio. Caso um desses veículos colida, por exemplo, com outro carro, por exemplo, o impacto da colisão ele vai ser muito mais destrutivo no caminhão do que no carro, mesmo os dois estando com a mesma velocidade. O estrago provocado por uma colisão de um carro com massa de um caminhão, né, que tem massa muito grande, acaba sendo maior. Essa ideia intuitiva nos faz pensar que não dá para a gente associar movimento só com velocidade. É claro que velocidade é fundamental para que haja um movimento. Mas o Newton ele introduz uma ideia de calcular uma quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento ela não depende só da velocidade, ela depende também do corpo, da massa do corpo. Então, a gente vai imaginar o seguinte. Você vai imaginar um corpo. Peraí. Aqui, um corpício.
tá? Com uma massa m. E vamos imaginar que esse corpo, por um dado instante, ele tem uma velocidade v, com uma direção e sentido, tá? Velocidade como uma grandeza vetorial. Então eu vou definir aqui um vetor, quantidade de movimento. Que é o que o Newton chamava de momentum. Tá. Esse vetor quantidade de movimento, como ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido, certo? Bom, o módulo do vetor, o vetor a gente vai costumar representar pela letra Q. Cuidado para não confundir com calor, até porque calor é uma grandeza escalar, né? É energia. Aqui a gente bota a setinha na quantidade de movimento. Então, a coisa é assim, peraí. Pronto. Vamos definir módulo. Como é que eu calculo o valor desse vetor? O módulo da quantidade de movimento é o produto entre a massa e a velocidade do corpo. Acabou. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, essa grandeza vai ser definida com quilograma vezes metro vezes segundo elevado a menos 1. Que é quilograma vezes metro por segundo, né? Que é massa vezes velocidade, você tem a grandeza ali. Tá? Bom, outra coisa importante é que, se ele é um vetor, ele tem direção e sentido. Ou seja, eu desenho o vetor. Bom, em termos de direção e sentido, a gente vai adotar os mesmos da velocidade. Os mesmos da velocidade. Ou seja, né? Se o corpo, se o corpo tem uma velocidade com uma dada direção e sentido, ele terá associado a essa velocidade um vetor quantidade de movimento. Então, veja como a coisa vai ficando complexa. Agora, para o vetor, para um corpo, eu tenho uma porrada de coisa para descrevê-lo. Por exemplo, eu posso descrevê-lo com a velocidade, o vetor. Eu posso descrever com aceleração, se ele tiver. Se ele tem aceleração, eu posso descrever ele com força resultante, com quantidade de movimento. Quer dizer, todos esses parâmetros, eles passam a ser informações de uma partícula. Certo? Beleza. Bom, ok. Até aqui tranquilo. Então, a quantidade de movimento, ela não costuma ter sinal. Quando é que ela vai aparecer com o sinal? Vocês vão entender daqui a pouco. Quando a gente estiver trabalhando com colisões em uma dimensão. Quando você trabalha com colisões em uma dimensão, você não precisa de vetor. Basta você adotar positivo ou negativo, né? Então a gente vai, em algumas situações, a gente vai olhar para esse vetor só com valor positivo ou negativo. Se forem colisões em mais de uma dimensão, por exemplo, imagina duas bolinhas de sinuca batendo assim, ó, pum, e fazendo isso. Fazendo exatamente esse movimento, ó. Né? Você tem uma colisão bidimensional, aí a coisa complica, tá bom? Beleza até aqui, gente? Definimos quantidade de movimento. Vou passar para o próximo slide, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam aqui. Na esteira disso, a gente vai definir uma outra grandeza que é fundamental para poder relacionar com a quantidade de movimento. Né? A gente percebe, no primeiro momento, que a quantidade de movimento ela depende da velocidade do corpo e da massa. Né? Depende da velocidade. A massa é constante, supostamente a massa do corpo é constante, então, eventualmente, a velocidade do corpo varia, a velocidade varia. Agora, para pensar um pouco. O que é que faz a velocidade de um corpo variar? É a aceleração, Dan. Mas a aceleração existe em decorrência de uma força. Agora,
Imagine uma situação a seguinte: você tem um corpo parado, você vai e aplica uma força nesse corpo. Apliquei uma força nesse corpo. Você concorda que enquanto eu aplicar esta força, o corpo vai acelerar? A partir do momento que eu paro de aplicar a força, o corpo para de acelerar. Então, quanto mais tempo eu aplico uma força, maior vai ser a velocidade que eu imprimo no corpo. Então, a gente vai definir uma grandeza que está relacionada ao tempo de aplicação de uma força. Então, a coisa é assim, ó. Corpo, tá? O corpo tem uma massa M, e vamos imaginar que agora ele esteja submetido a uma força resultante. Estou usando uma força resultante para não ficar pensando em várias forças. Tá? A gente vai definir, então, uma grandeza chamada impulso desta força. O impulso da força resultante. Né? Na verdade, você vai perceber com o tempo que toda força provoca um impulso. Que nem trabalho, né? Toda força pode fazer um trabalho. Toda força vai provocar um impulso. Tá. Quando você trabalha com sistemas de várias forças, não é interessante você ficar calculando o impulso de cada forcinha separada. O que você faz? Você pega a força resultante e para ela você determina o impulso, tá? Então, a definição do impulso, então, ó, impulso de uma força. O impulso de uma força, ele tem um módulo que vai ser dado, a gente representa o impulso, né, com a letra I, tá? Cujo módulo vai ser a força vezes o tempo de aplicação. Tá? Impulso, a gente podia pensar em impulso como sendo um empurrão da força. O empurrão, né? Toda vez que você aplica uma força num corpo, o que você espera? Variar a velocidade. Obviamente, quanto mais tempo você empurra o corpo, mais ele varia a velocidade. A hora que a força para de agir, para pensar. A força para de agir, para o impulso. Parou o impulso, o que acontece com a velocidade? Ela fica constante. Tudo bem? Percebe que a gente está falando de novo de lei de Newton? Só que agora introduzindo alguns outros termos. Então, a força causa no corpo um determinado impulso. Beleza? Tá, uma coisa muito importante para falar sobre impulso. No sistema internacional, na verdade, duas coisas, né? No sistema internacional, a unidade de impulso vai ser Newton vezes segundo. Tá? Isso é o impulso. Newton vezes segundo. Não tem uma unidade específica, não tem um nome, né? Tipo, um empurrão, nada disso. É Newton vezes segundo mesmo. Tá? Outra coisa importante de lembrar é que essa fórmula, ela é muito útil, né, na hora de calcular o módulo, quando a força for constante. Quando a força é variável, vocês já imaginam o que vai acontecer. Então, ó, para força variável. Caso você tenha uma força variável aplicada ao corpo, ao dado corpo, obviamente ele vai te dar um gráfico dessa força. Ele vai dar um gráfico de força, adivinha em função do quê, né? Em função do tempo. Tá? Vamos imaginar, sei lá, um gráfico qualquer aqui, ó. Tá? É a mesma ideia do trabalho, né? Quando você tem um gráfico de força por deslocamento, a área dá o trabalho. Aqui eu tenho um gráfico de força por tempo. Então a área vai me dar um impulso. Então isso aqui é o impulso. Impulso. Tá bom? Até aqui tranquilo? Isso é o módulo do impulso, né? Como é que eu calculo este valor? Só que eu tenho direção e sentido.
direção e sentido. A direção e sentido, quer dizer, quando você precisar desenhar o vetor impulso, são os mesmos da força. Os mesmos da força aplicada. Ok. Então, olha, mais um vetor para descrever o corpo, né? O corpo agora tem um vetor velocidade, ele tem um vetor força resultante, ele tem um vetor aceleração, ele tem um vetor quantidade de movimento e ele tem agora um vetor impulso. Então, por exemplo, se fosse representar o impulso, eu colocaria um vetor aqui, vai. Ó, impulso da força resultante. Tá? Beleza? Então, são duas grandezas, né? A gente olha para uma, tá, Q igual a mv, beleza. Aí depois eu olho para outra, impulso é igual a força vezes tempo, beleza. Acontece que, se a gente olhar para essas duas grandezas, a gente vai ver que existe uma relação entre elas. E é aqui que a gente começa a tornar o negócio mais útil para o vestibular, né? O que tem a ver impulso com quantidade de movimento? Então, vamos para o outro slide aqui. Olha só a história, gente. Qualquer coisa vocês pedem para o pessoal para voltar, tá? Peraí, perdão. Então, olha que coisa louca. Vamos imaginar um corpo com uma certa massa e uma força resultante F. Tá? Vamos imaginar que nesse instante ele tem uma velocidade V0, tá? Representada por um vetor para a direita. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Então, o corpo ele tem um V0 também para a direita. Tá? Beleza. Isso aqui eu vou chamar de instante 1. Acontece o seguinte. Como essa força está atuando nele, conforme ele se desloca no espaço, essa velocidade muda. Muda. Ele está num movimento, aqui a gente pode dizer que ele está num movimento retilíneo, uniformemente variado. Tá? Velocidade para frente, força para frente, ele tem uma aceleração que está aumentando a velocidade dele, certo? Então, quando chegar num instante 2, a velocidade dele já não é mais V0, ela vale VF. E a força resultante continua a mesma, né? Vamos lembrar que para você caracterizar um movimento como move, a força resultante tem que ser constante. Então, ó, a força resultante é constante. Tá? Eu tô colocando a força constante para tornar a nossa análise mais fácil de entender. Porque eu quero mostrar para vocês um conceito. Tá? Vamos imaginar também, para efeito do nosso exemplo, que essa força atuou nesse corpo durante um certo ΔT. Então, a força atua no corpo em ΔT. ΔT. Tá bom. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que força é igual a massa vezes aceleração. Isso a segunda lei de Newton me garante, certo? A força resultante é igual a massa vezes uma aceleração do corpo. Então, eu vou abrir essa conta. Eu vou escrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo é ΔV por ΔT. Ok? Se vocês estiverem atentos, vocês já começam a perceber o que vai acontecer. Eu vou continuar desenvolvendo essa conta. Eu vou passar o ΔT multiplicando a força resultante.
Então, eu vou escrever que força resultante vezes ΔT é igual a M vezes ΔV. Acontece que ΔV é V final menos V inicial, V0. Então, eu vou dizer que a força resultante vezes o tempo igual a MVF menos MV0. Já aplicando a distributiva. Ok? Agora, olha o que a gente descobre com essa brincadeira na matemática. Força vezes tempo é o impulso da força resultante. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Ó. Então eu tenho que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aqui então a gente chega na segunda lei de Newton 2.0. O que é a segunda lei de Newton 2.0? Ela diz o seguinte, que quando você aplica um impulso num corpo, esse impulso provoca uma mudança na quantidade de movimento do corpo. É o teorema do impulso. Faz todo sentido. O impulso é que provoca mudança no movimento. O impulso é que muda a velocidade do corpo. Ele pode mudar a velocidade em módulo, como nesse caso aconteceria, né? Se vocês observarem esse desenho que a gente fez, que é uma situação muito simples, o impulso aqui ele está provocando uma mudança do módulo da velocidade. Ela está ficando só maior. Mas, por exemplo, se você tem um corpo andando na vertical, tenta imaginar essa situação. Você tem um corpo andando na vertical. Se de repente uma força bate nele na horizontal, ela aplica um impulso. Esse impulso ele pode mudar o vetor da velocidade. Então, o que o teorema do impulso faz nada mais é do que falar a lei de Newton novamente. Olha, quanto maior o impulso, maior a quantidade de movimento muda. Mais a quantidade de movimento muda, né? Então, quanto mais tempo você aplica uma força, mais você muda a velocidade do corpo. Quer dizer, a gente vai ficando cada vez mais claro, né, que força é um agente modificador da velocidade. Essa é a ideia. Quando você quer modificar a velocidade de um corpo, aplica-se a ele uma força. Quando essa força se aplica a ele, ela provoca um impulso no corpo. O impulso causa uma mudança na quantidade de movimento. Tudo bem? Por que essa perspectiva é importante? Porque ela vai nos ajudar, como eu disse agora há pouco, a entender problemas de colisões. Para você resolver um problema como esse que eu estou te mostrando aqui na tela, é um corpo, tem uma velocidade e tem uma força, você usa a lei de Newton. Só que é um canhão. O teorema do impulso ele é um canhão. Ele é um canhão que serve para matar coisas grandes. Então, quando o problema envolver colisões, choques, explosões, vocês vão perceber que o teorema do impulso vai ajudar pra caramba, tá? Olhando para ele assim, a gente fala, beleza, tá, acho que eu entendi. Mas não vê muita diferença no que ele pode fazer, né? Nos exercícios a gente vai mostrar, tá bom? Até aqui tudo bem? Qualquer coisa me chama aqui, tá? Vamos lá. Exemplos. Example. Tipo aula de inglês, né? Isso aqui eu tirei de livro, tá? Exercícios de fixação, umas coisinhas mais pra gente brincar com os números um pouco. Então ele fala assim, porque né, essas brincadeiras com os números, elas vão ajudar a gente a entender as questões da sala, que são mais complicadinhas, tá? Uma força horizontal para a direita
com intensidade constante 10 newtons, age num bloco durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Dê a direção, o sentido e a intensidade do impulso da força. Super simples, tá? Só para a gente começar a acostumar com a história. Então, você tem um corpinho, tem uma certa massa, não importa qual é a massa, e aí você tem uma força de 10 newtons. Eu vou chamar essa força de força externa. Vocês já vão entender por quê. De 10 newtons. Tá? Essa força age durante 10 segundos. 10 segundos. Tá? Então, o impulso dessa força externa é igual a 10 vezes 10, igual a 100. 100 o quê? Newtons vezes segundo. Acabou, é isso. Agora, eu vou desenhar o impulso, né? Bom, se a força externa é para a direita, o impulso também o é. Impulso também é. Tá? Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Até aqui, beleza? Uma outra coisa que eu queria comentar, gente... Bom, isso aqui é o exercício, né? O exemplo é isso aqui. Mas vamos dar uma refletida sobre isso. Então, peraí. Essa força externa, ela provocou no corpo um impulso. Então, pelo teorema do impulso, o corpo sofreu uma variação da quantidade de movimento de quanto? 100. Por quê? Porque o impulso é a variação na quantidade de movimento. Tá? Então, é como se o impulso transmitisse para o corpo uma mudança. Mudança do quê? Da velocidade. Tá? Porque, teoricamente, a massa não vai mudar. A massa do corpo é constante. Tá? A unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa, que é o seguinte. Ó, olha para essa unidade. Lá vem pergunta, hein? Lá vem pergunta, se preparem. A unidade Newton segundo. A unidade quilograma metro por segundo. Elas são iguais? Sim ou não? Quilograma vezes metro por segundo e Newton vezes segundo. Sim, tem que ser. Elas têm que ser iguais, gente. Elas têm que ser iguais. Por mais que não pareçam, elas têm que ser iguais. É só abrir o Newton, ó lá. O pessoal falando aqui, ó. Só abrir o Newton. Primeiro, sabe por que elas têm que ser iguais? Porque se eu estou falando que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, significa que tem que ter a mesma unidade. Tem que ter a mesma unidade. Né? Como é que a gente descobre isso? Como o pessoal sugeriu aqui, abrindo Newton. Ó, quando você pega Newton vezes segundo, você não pode falar que Newton é força, portanto é massa vezes aceleração? Então, ó, o Newton é o quilograma, massa, né? Vezes a aceleração. Isso é Newton. Multiplicado pelo segundo da fórmula do impulso. Então, eu estou fazendo a conta com as unidades, né? A gente chama esse tipo de pensamento, de abordagem, de análise dimensional. Você vai olhando para as unidades e chega a uma certa conclusão. Tá? Ó, olha o que acontece aqui. Eu cancelo o segundo com o segundo daqui. Portanto, o Newton vezes segundo, ele fica igual ao quilograma vezes metro por segundo. São unidades equivalentes. Tá bom? Beleza? Podem tirar print para a gente seguir em frente.
Uma pequena esfera, cujo peso tem intensidade 2 newtons, é abandonada de uma certa altura e atinge o solo depois de 6,5 segundos. Então aqui nós temos, pela primeira vez, uma colisão. A bolinha bate no solo e sobe de volta, né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu achar, peraí. Aqui, ó. Uai, onde que tá, gente? Puxa vida, será que eu tirei o negócio? Peraí. Sei lá, cara, acho que eu tirei o negócio daqui. Puta, tinha um vídeo muito louco, cara. Uma slow câmera mostrando uma bolinha batendo no chão. Depois eu acho ela. Aqui, vamos voltar aqui. Pronto. Não sei. Eu acho que eu tirei sem querer o filme que era para deixar, eu tirei. Então ele fala aqui, ó. A bolinha vai cair e ela tem um peso. Então vamos primeiro escrever a bolinha descendo. Aqui está o solo. Tá? E a força, peso, está puxando ela para baixo. Como ela está em queda livre, ela vai acelerando. Então ela vai caindo, 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 caindo. Tá? Agora vamos imaginar no exato momento em que ela colide com a parede. Tá? Quando ela colidir com a parede, acontece uma coisa muito louca. A parede, ela passa a agir sobre ela com uma outra força F. Força da parede. A parede. Ela continua tendo um peso aqui. Só que acontece uma coisa muito louca, que é o seguinte: no momento da porrada, no momento que a bolinha bate na parede, essa força aqui, ó, ela é muito maior que o peso. Mas muito maior. Ela fica tão maior que o peso, gente, que o peso ele pode se tornar uma força desprezível aqui, diante do tamanho desta outra força. É muito importante que você perceba isso, tá? Numa colisão entre corpos, vai existir uma diferença muito importante entre o que eu chamo de força interna e força externa. Nesse contexto, o peso ele é uma força externa. Ele está puxando a partícula para perto da parede, ok, mas ele é uma força causada pela Terra. No momento que ocorreu o contato, essa força da parede ela é uma força de dentro do sistema, tá? E nas colisões, nos choques, nas explosões, essas forças são brutais, a ponto dela ficar muito maior do que o peso do próprio corpo, tá? Todo mundo aqui já viu, infelizmente já teve a oportunidade de ver acidente de carro, o estrago que o carro fica, né? A força da colisão, ela é muito maior do que o próprio peso do corpo do motorista, por exemplo, tá? Beleza? Aí ele fala assim, né? O peso vale 2 newtons. 2 newtons. E aí a pergunta é: dê a direção, o sentido e a intensidade do impulso do peso da esfera. Então presta atenção quando ele fala. Opa, perdão. Quando ele pede a intensidade do impulso do peso. Desde o instante em que ela foi abandonada até chegar aqui. Então, o peso ele ficou agindo sobre ela 6,5 segundos. Então, deixa eu escrever aqui. O ΔT de ação do peso 6,5. Pronto. Então, o impulso igual a peso vezes ΔT.
Então, impulso igual. O peso é 2 newtons vezes 6,5. Tá aqui. Então, impulso igual a 13 newtons vezes segundo. Tá? Nesse caso, o impulso ele está para baixo. O impulso do peso. Tá aqui. Beleza. Até aqui tranquilo. Então, esse era o exercício. Agora, eu queria continuar refletindo um pouco mais sobre a colisão. Sobre a colisão. Tem uma coisa na colisão que torna a situação mais drástica ainda. Por quê? Numa colisão, você concorda comigo que o tempo de contato é bem pequeno? É pequeno. Tá? Por que isso é importante de você entender? Porque se uma força age, uma força muito grande, vai agir no corpo durante esse intervalo de tempo, o que essa força vai causar no corpo? Uma variação da quantidade de movimento. Então, a colisão, ela é um momento em que o corpo bate, e como a colisão é uma situação meio drástica, né? Tem uma força muito grande agindo ali, essa força ela vai provocar uma variação da quantidade de movimento no corpo que é muito brusca. É uma força, ela vai variar demais a quantidade de movimento. E é justamente isso que torna, por exemplo, perigoso uma colisão de veículo. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de acidentes em que a pessoa ela sofre lá uma pancada com o veículo e ela não tem nenhum dano externo. No entanto, ela vem a morrer 2, 3 dias depois por concussão cerebral. Né? O problema da colisão, além do impacto óbvio que pode matar a pessoa, é a desaceleração brusca. Né? O que a gente tem que garantir para tentar fazer uma colisão ficar menos perigosa? Fazer com que a tua quantidade de movimento varie lentamente. Tudo que você puder fazer para causar uma variação na quantidade de movimento lenta, isso vai deixar a colisão mais segura para uma pessoa, dentro de um veículo, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, esses caras que estudam perícia de carro, quando tem acidente, eles usam muito essas técnicas. Né? Então, tipo assim, pela deformação do carro, você percebe, por exemplo, se a variação da quantidade de movimento foi rápida ou não. Né? Quando o carro fica estourado, todo destruído, você sabe que houve uma variação na quantidade de movimento muito rapidamente. O que significa isso? Esse carro estava andando muito rápido. Ele freou bruscamente, ele variou muito rapidamente, o carro desmanchou. Né? Porque aquela energia toda, ela vai ser absorvida pelo material. Imagina um carro andando, gente. Pensa assim. Imagina um carro andando a 100 km por hora. Tá? Imagina a energia cinética dessa criança. Ok? Quando um carro bate, essa energia tem que ir para algum lugar. Ela deforma. Ela é transformada em energia de deformação. Tá? Beleza até aqui? Já meio que preparando o terreno para a gente estudar as colisões. Continuando, tá? Aqui eu quero comentar um tópico que, a princípio, pode parecer meio sem sentido isso que eu vou fazer, mas quando vocês forem fazer exercício, eu vou falar, puta, é por isso que ele me ensinou isso na aula. Gente, a energia cinética e a quantidade de movimento dependem da massa e da velocidade. Todo mundo sabe disso, né? Pela fórmula. Porém, de formas diferentes. Então, eu consigo brincar com as fórmulas, e é literalmente isso mesmo, brincar e relacionar uma com a outra. Então, a coisa é assim, ó. Você tem aqui um corpo de massa m com uma certa velocidade v. Uma velocidade v instantânea. Para esse corpo, eu posso definir duas grandezas, pelo menos, né? A energia cinética, que é m v ao quadrado sobre 2. E aí lembrar uma coisa, né? Isso aqui é escalar. Isso aqui é escalar, não tem vetor. Escalar. Tá. E eu posso definir também o módulo da quantidade de movimento dele.
M vezes V. Isso aqui é o módulo da quantidade. Tá? Beleza. Eu consigo relacionar as duas. É só ter um pouquinho de criatividade que a gente consegue relacionar as duas. Tá bom? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a energia cinética, que é mv² sobre 2, e forçar aparecer quantidade de movimento aqui. Então, veja. Como é que eu poderia forçar aparecer quantidade de movimento? Eu posso escrever que a energia cinética é igual a m vezes v vezes v. Tudo isso dividido por 2. Tá vendo? Só abrir, só abrir aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Pensei assim, poxa, se eu tivesse um outro m aqui, eu teria quantidade de movimento vezes quantidade de movimento. Certo? Então a minha ideia é fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui, ó, porque isso aqui é uma igualdade, né? Ó. A energia cinética é igual a isso aqui. Como é uma igualdade, para manter isso uma igualdade, eu multiplico de um lado e do outro pelo mesmo número, para manter a sentença verdadeira, né? Então eu vou escrever assim, ó. M vezes energia cinética é igual a mv vezes mv dividido por 2. Isso aqui vale Q, isso aqui vale Q. Certo? Então eu vou dizer que m vezes a energia cinética é igual a Q² sobre 2. Pronto, tem uma formulinha. Tá? Geralmente essa formulinha ela é apresentada de um outro jeito. Né? Eu isolo a energia cinética passando a massa dividindo. Então eu digo que a energia cinética de um corpo ela pode ser calculada por Q² sobre 2m. Q² dividido por 2m, que é a relação entre os dois. Eu só insistindo, né, que quando você trabalha com quantidade de movimento, além do módulo, você teria que desenhar um vetor. Né? O vetor seria assim, ó, mesma direção da velocidade, né? Tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Faz um certo sentido quando a gente olha para essa fórmula aqui, ó, pensar que a energia cinética ela depende da quantidade de movimento ao quadrado, por causa da velocidade. Né? A energia cinética depende da velocidade ao quadrado, então ela também dependeria da quantidade de movimento. Tá? Beleza, geralmente a gente usa essas fórmulas, essa relação, para comparar a energia cinética de corpos em função da quantidade de movimento, enfim. Tá? Depois, nos exercícios, vai surgir as situações. Ok? Então, a gente meio que definiu tudo que eu precisava, né, para energia, quantidade de movimento e impulso. A gente vai começar agora a trabalhar com o problema das colisões. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver que tem uns slidezinhos aqui. Ah, tá. Aqui um exemplo. Ó. Só para a gente não dizer que não fez a conta. Num certo instante... Peraí. Aqui, faltou o exemplo. Num certo instante, um corpo em movimento tem energia cinética de 100 joules, enquanto o módulo da sua quantidade de movimento é 40 kg metro por segundo. Então, ele tem uma energia cinética de 100 joules e uma quantidade de movimento de 40 kg vezes metro segundo. Tá? É claro que se você não sabe essa fórmula aqui, ó, se você não sabe essa fórmula, você chega nela. Por isso que eu gosto de deduzir com vocês, porque, assim, sendo bem franco, eu não sei se vocês vão lembrar essa fórmula, porque a gente não usa ela muito. Não é uma fórmula que você usa toda hora.
Você usa da energia cinética bastante, usa da quantidade de movimento bastante, mas as duas juntas não, né? Então, eu gosto de ensinar dessa forma, porque, por exemplo, num exercício como esse, você para, fala, putz, eu esqueci a fórmula, vou tentar deduzir, tá? Então, ó, energia cinética igual a Q² sobre 2m. Então, fica 100 igual a 40² dividido por 2m. Aqui corta os dois aqui, né? Os dois zeros. Então, 2m igual a 16, m igual a 8. A 8 quilogramas. Tá? Então, ó, vai fazendo um checklist aí na tua frente. Olha, eu preciso saber definir bem quantidade de movimento, eu preciso saber bem definir bem impulso, preciso aprender a provar, deduzir que o impulso causa variação na quantidade de movimento, e preciso saber que existe uma relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Então, são tópicos, porque quando você vai deixando o conteúdo em tópicos, né, principalmente em exatas, dá para fazer isso bem, né? Você vai começando a mapear quais são os tipos de exercícios que você vai encontrar. Então, vai ter exercício só para calcular impulso, só para calcular quantidade de movimento, para trabalhar com o teorema, para relacionar a energia com quantidade de movimento. Você vai começando a ter uma visão um pouquinho mais evidenciando o que está acontecendo, né? Não fica uma coisa, cada exercício que aparece lá vira um susto. Aqui para a gente dar uma refletida nisso que eu estava falando agora há pouco, né? Antes de ser brutalmente interrompido pelo sinal da internet ou do aplicativo, sei lá o que diabo. Eu quero ler com vocês esse texto para a gente poder usar a matemática para explicar, porque é esse tipo de pergunta que os vestibulares gostam de fazer, né? Um dos assuntos que volta e meia aparece, né? Quando a gente trabalha com colisões, com impactos, é o dispositivo chamado airbag. Então, olha o que ele fala aqui. No ato do impacto, os airbags são inflados, e aí tem toda uma química também, né, envolvida no processo de inflação do airbag. Você tem uma reação que acontece aqui, essa reação produz um gás, uma reação muito rápida, e produz um gás. Então, o gás acaba inflando o airbag. Então, os airbags são inflados, minimizando os efeitos da inércia do movimento inerente aos corpos situados dentro do veículo. Porque o que acontece, né, gente? Quando o veículo freia, o corpo, não foi o corpo que freou diretamente. Quem freou foi o veículo. Então, o corpo ele tende a continuar andando. É a inércia, a primeira lei, né? E é isso que causa a projeção do corpo no vidro, no volante, ocorre o impacto, e é esse impacto que a gente quer evitar ou minimizar. A proteção proporcionada pelo dispositivo, olha o que ele fala agora, ocorre porque, em contato com ele, a frenagem fica suavizada, ocorrendo em um intervalo de tempo maior do que aquele no qual ocorreria sem o equipamento. Então, na verdade, ele vai parar uma hora, mas ele demora mais tempo para parar. Quando você não tem o airbag, o que acaba acontecendo? A frenagem ela é muito mais rápida. Tá? A gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Força vezes ΔT é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é o teorema do impulso que fala, não é mesmo? O que eu quero? Eu quero fazer com que esse ΔT seja o menor possível. Seja uma variação de quantidade de movimento menos brusca. Então, o que eu faço? Eu aumento o intervalo de tempo em que eu vou causar a variação da quantidade de movimento. Quando eu aumento o intervalo de tempo para provocar essa quantidade essa variação, o que a força tende a fazer? Diminuir. Né? O cinto de segurança faz exatamente isso. Ao provocar essa projeção para frente, você aumenta o intervalo de tempo. Consequentemente, você diminui a força. Tá? Beleza? Isso é por trás do airbag, né?
E aí eu tenho outro exemplo que eu posso também enunciar para vocês. Espera aí, vou esperar vocês tirarem print aqui dessa tela. Se quiserem, né? Eu acho legal esses textos porque eles também dão um norte na hora de estudar, né? Quando você estiver fazendo questão, você acaba lembrando do porquê que você usa o airbag. O cinto de segurança, nesse sentido, ele não é tão bom, né? Ele segura, óbvio, a gente não pode deixar de usar, mas o cinto ele trava, né? E esse travamento do cinto, ele pode causar, inclusive, lesões. Não sei se vocês já viram, conhecem alguém que no momento do acidente acaba quebrando a costela, acaba quebrando o externo, a pessoa trinca o externo. Por quê? Porque o cinto trava. Como o cinto trava, o impacto é muito rápido, né? A desaceleração é muito rápida. Quando a desaceleração é muito rápida, significa que a força acaba sendo maior no impacto. Tá? Fica roxo, fica marcado, né? Quando a pessoa acaba sofrendo um acidente, tá? Mas tem que segurar o corpo no ambiente, né? Porque no limite, numa situação extrema, o corpo muitas vezes ele é arremessado pela janela do carro. Tamanha é a desaceleração, né? Ele vem numa velocidade tão grande e ele desacelera tão rapidamente que o corpo, por inércia, continua andando e vai embora, tá? É horrível. Ó, um outro tipo de tema que aparece em exercício é a história do carro antigo versus carro velho, carro novo. Carro antigo versus carro velho é boa. Né? Antigamente, talvez alguns de vocês, já tenham ouvido avós, pessoal mais velho da família, falar sobre isso. Antigamente os carros eles eram mais resistentes. Hoje o carro estraga fácil. Hoje qualquer coisinha que você faz no carro, o carro desmancha. É claro, né, gente, que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Quando a montadora faz um carro mais frágil, é claro que esse carro acaba ficando mais barato muitas vezes, né? Porque você vai usar uma série de outros componentes. Mas muitas vezes o carro tem que ser mais frágil justamente para fazer aquilo que o cinto de segurança faz, né? O carro com peças mais flexíveis, principalmente a parte externa do carro, né? A parte de carenagem, para-choque, sendo mais flexível, aquilo vai provocar uma espécie de cinto de segurança, né? Quando o carro bate, aquela deformação provoca uma desaceleração num tempo maior. Então, em vez do carro bater e parar, ele bate e deforma. A deformação ela é importante, porque quanto mais tempo ele fica deformando, mais tempo você tem uma variação de quantidade de movimento em maior tempo. Então, isso minimiza o impacto. Tá? Aqui, olha o que está escrito nessa parte de baixo do texto. Ó. Para uma colisão, o que a gente vai chamar de colisão? Brusca variação da quantidade de movimento. Tá? É isso que acontece numa colisão. Quanto maior o tempo de contato, menor será a força que os ocupantes receberão ao colidirem. Este tempo de contato entre os objetos em colisão dependerá da capacidade de deformação do material que é utilizado. É preciso compatibilizar rigidez e flexibilidade. Tá? É claro que algumas regiões do carro têm que ser rígidas. Né? É muito legal a gente olhar para essa engenharia no carro de Fórmula 1. O ano passado, tão recentemente, houve um acidente na Fórmula 1 muito feio, mas muito feio. Não sei se alguém de vocês chegou a ver. Bom, a porrada foi tão feia que só sobrou o que ele chama de célula de proteção do piloto. Não sobrou mais nada. Sumiu roda, sumiu motor, o carro ficou uma paçoca. No entanto, o lugar onde a célula de sobrevivência, né, onde o piloto fica encaixado, ficou intacto. O piloto saiu dali andando. Uma cena assim grotesca, gente. O carro ficou de um jeito que quem estava vendo ali certamente pensou: meu, esse cara nem sobrou nada do cara. O cara simplesmente saiu andando, né? Uma batida super feia, numa velocidade enorme. Como é que o cara não teve nenhuma lesão? Uma das questões é o carro é feito para ser destruído.
É justamente essa a ideia. Então a engenharia de hoje ela mudou. Antigamente, você pega aquelas... Não sei se vocês têm parente que gosta de carro velho em casa, tem sempre um ou outro, né? Que gosta daqueles opalão, né? O carro abriu no meio, o carro abriu no meio. Foi horrível, assim, um negócio feio. Ele bateu, ele foi por baixo do guarda-reio, incendiou o carro. Ele teve queimaduras nas mãos, né? Porque foi onde ele foi pegar para poder sair ali, pegou na ferragem toda. Mas o maior lesão dele foi a queimadura do incêndio, quando ele tentou se apoiar mesmo, né? Eu tô lembrando aqui porque eu tenho um amigo que ele é viciado em carro velho. Esses opalão, sabe? Esses opalão 6 bocas, tipo, de 1970. Carro gasta pra caramba. Se você olha pro para-choque dos carros, gente, é uma coisa assim medonha. É uma bigorna. O para-choque é super pesado, de ferro, aço, né? Era aço antigamente. Então vocês imaginem o estrago que isso não causava numa colisão, né? O negócio é tão rígido que era muito comum acontecer em colisões antigamente, do carro bater e o para-choque entrar dentro do veículo. Porque como ele não consegue dobrar, porque ele é muito rígido, como ele não consegue dobrar, ele não deforma. Quando ele não deforma, você tem uma desaceleração muito brusca. E é isso que acaba causando impacto, tá bom? Esse tipo de questão volta e meia aparece em vestibular, tá? Questão de cinto de segurança, questão de airbag, comparando a engenharia dos carros antigos com a engenharia dos carros mais novos. Então vocês já fiquem ligados, tá? Apareceu isso, opa, questão de colisão, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, então, como nós vamos tratar colisões? Agora a gente chegou no filé mignon da coisa. Como é que a gente estuda colisões? Se o problema todo é a colisão, vamos estudar a colisão. Então aqui eu vou colocar um vídeo para vocês. Peraí, deixa eu só... Peraí. Esse vídeo é bem famoso, está circulando na internet aí, para a gente olhar para ele e entender o que é um sistema isolado. Tá? O famoso coice da arma, né? Ó, trincou aqui, ó. Tipo assim, o cara assustou, né? Tadinho. Tá, vamos concentrar a nossa atenção na arma. Na arma, tá? A arma, ela vai disparar um tiro. Então, tenta imaginar o seguinte. Enquanto o cara não disparou o tiro, a arma e a bala constituem um corpo. A bala está dentro da arma. Então, aquilo é um corpo. No momento em que ele atira, a bala vai para um lado, certo? E a arma, numa espécie de reação, vai para o outro. A lei de Newton explica isso perfeitamente. Perfeitamente, né? Ela explica o coice da arma, por quê? É uma ação e reação. A arma, com o seu gatilho, não é gatilho que chama isso aqui, é o cão, né? Tipo o cão, que bate na arma, na bala. Ela aplica uma força na bala, a bala vai. E a arma, em reação, é empurrada para trás. Tá certo? Dessa maneira, a gente pode considerar, aí entrando no assunto da aula de hoje, o seguinte. Deixa eu fazer uma coisa. Aqui. Ó. No momento que o cara dispara, a bala ela sai com uma quantidade de movimento. Então a bala tem uma quantidade de movimento. E a arma, ela sofre um recuo. Também, portanto, terá uma quantidade de movimento. Tá? Nesse exato momento, pessoal, existem forças agindo no sistema. Várias forças. Algumas dessas forças são forças externas e outras são forças internas. Certo? Quem seriam forças externas? O peso da arma, que é uma força que a Terra faz no sistema. O próprio peso da bala. A própria força de contato do homem segurando a arma. Só que essas forças elas são externas, ok? Cada uma tem lá o seu valor. O peso da bala, o peso da arma, a força de contato do cara segurando o rifle, enfim. Porém,
No momento do disparo, tem uma força aqui que é muito maior que elas, que é a força interna. Essa força que, ao mesmo tempo, empurra a bala para a esquerda e a arma para a direita, ela é uma força muito maior, certo? Quando ocorre esse tipo de situação, que situação é essa que eu estou falando? Você tem um sistema em que, por algum motivo, uma força externa é muito maior que as outras, tá? Esse sistema, ele vai ser considerado um sistema isolado, tá? O sistema isolado, ele é um sistema em que, aí você tem algumas situações. Primeira, não agem forças externas. Isso na Terra é muito raro acontecer. Todo corpo que está perto da Terra tem pelo menos o peso, tá? Agem forças externas, mas a resultante é nula. Também pode acontecer. Você tem um corpo com várias forças agindo sobre ele, mas a resultante é nula. Ou, às vezes, as forças internas são muito intensas, de modo que as externas podem ser desprezadas, tá? Os exemplos que a gente vai estudar muito são os exemplos de explosão. Quando uma granada, por exemplo, explode, ocorre esse tipo de situação, tá? Beleza? Então, toda a colisão que a gente estuda, ela vai ocorrer dentro de um sistema isolado. Dentro de um sistema isolado, tá? O sistema isolado vamos dizer assim, nesse quesito, ele é um sistema ideal, tá? E aí você fala, tá, mas por que tem que ser tão importante o sistema ser isolado? A gente já vai entender daqui a pouquinho, tá? Bom, pergunta. E essa pergunta é meio retórica, né? Porque a gente já sabe a resposta. A velocidade de recuo da arma, na hora que aconteceu o evento aqui, a velocidade de recuo da arma tem o mesmo valor que a velocidade de avanço da bala? E aí? Para quem não pensou na matemática, tenta pensar na intuição. Intuitivamente a gente sabe que não, né? Ou imagina que não, tá? Por um motivo muito simples, gente. O que acontece é o seguinte, ó. A arma, quando ela tá parada aqui, ó, ela constitui um sistema único, arma e bala. Quando a bala sai por aqui, por ter uma massa pequenininha, a tendência dela é ter uma velocidade grande. Por isso que a bala é tão pequena, para que ela consiga andar rapidamente até chegar no alvo dela. A arma, ela sofre um efeito diferente. Por quê? Por ter uma massa grande, ela vai ter uma velocidade de recuo menor, o que não significa que não vai machucar, tá? Então, há uma espécie, e é isso que a gente vai começando a perceber, há uma espécie de distribuição da quantidade de movimento, né? Quando ocorre o evento, aqui nesse caso uma espécie de explosão, né? Porque você tem corpos saindo cada um para um lado, há uma espécie de combinação. Um corpo sai com uma quantidade de movimento e o outro corpo sai com uma outra que não é necessariamente igual, né? Não vai, isso vai depender da situação. E as velocidades, de fato, também não são sempre iguais, tá bom? Beleza. Bom, o que esse sistema isolado tem de tão special? Aqui. Quando a gente considera um sistema isolado, acreditem vocês, eu quero facilitar minha vida. Eu quero facilitar minha vida. O que significa facilitar a minha vida? Esquecer as forças externas. Aí você fala assim, tá, mas Dan, por que isso é tão importante? Porque vamos imaginar o seguinte, ó. Se as forças externas são zero, significa dizer que não tem impulso provocado por elas durante o evento.
né? Quando eu falo durante o evento, o que eu estou dizendo? Durante a explosão, durante a colisão, durante o choque, né? Então, durante esse momento, as forças externas não importam. Então, eu posso dizer que durante uma colisão não há impulso. Se não há impulso, durante uma colisão a quantidade de movimento não varia. Então, ó, durante uma colisão, em sistemas isolados, tem que fazer essa ressalva, né? Em sistemas isolados, a quantidade de movimento é uma constante. Gente, só para vocês terem uma ideia de como isso é louco, essa ideia ela é usada na teoria dos gases. Gases. Quando você pensa num sistema gasoso, você deve pensar, de acordo com as aulas que nós tivemos recentemente, né, em um monte de partícula andando. Quando essas partículas estão andando ali dentro, elas estão livres de forças externas. Portanto, a quantidade de movimento de um gás ela é constante. Por que isso é importante? Porque isso explicaria, por exemplo, como é que uma molécula bate na outra e transmite quantidade de movimento. Então, uma molécula que está andando devagarzinho aqui, ela pode sofrer uma colisão e começar a andar mais rápida, de tal maneira que a quantidade de movimento do total do sistema é constante. Então, a gente pode dizer essa frase, né, de várias maneiras. Por exemplo, durante uma colisão, a quantidade de movimento é distribuída entre as partes do sistema. Então, se um corpo tem uma quantidade de movimento Q, e esse corpo se explode em 3 pedaços, cada pedacinho terá uma quantidade de movimento, mas a soma tem que dar a mesma. Né? Então, quer dizer, essa coisa na natureza de que coisas se conservam é muito louco, né? A matéria se conserva, né, numa reação química, numa colisão a quantidade de movimento se conserva, né? Em sistemas mecânicos a energia se conserva, beleza? Parece que é tudo um grande todo mesmo, né? Tudo vem de um mesmo conceito, que a gente não sabe direito qual é ainda, né? Tá, beleza. Qual a consequência imediata disso? Bom, eu vou mostrar alguns exemplos para a gente depois comentar, mas, por exemplo, um caso como esse aqui, ó, você tem uma quantidade de movimento do corpo antes da colisão. Essa quantidade de movimento antes da colisão, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, por exemplo, como é que eu uso isso para explicar o coice da arma? Olha que interessante, ó. O que eu chamo de antes? Antes é a bala dentro da arma. Então, quando você viu aquele vídeo, o cara estava com a arminha parada ali, né? Paradinha. Parada. Então, você concorda que a quantidade de movimento antes, ela vale zero. Ela vale zero. Pela conservação da quantidade de movimento, a quantidade depois tem que ser zero. Só que a quantidade de movimento depois vai ser Q da bala mais Q da arma. Então, se a quantidade da bala, de movimento da bala, mais a quantidade de movimento da arma dá zero, significa dizer que a quantidade de movimento da arma tem que ser igual a menos a quantidade de movimento da bala. Então veja, olha que interessante. O fato das quantidades de movimento estarem com sinais opostos já explica o coice. Então quer dizer, se a arma for para um lado, a bala vai para o outro. Isso eu não sei se vocês conseguem perceber, gente, isso é a lei de ação e reação do Newton. É a terceira lei acontecendo aqui. Só que de um outro jeito, com uma outra roupagem, tá?
Então eu já consigo provar o coice. Outra coisa que eu consigo provar aqui é que a velocidade da bala é bem maior que a da arma. A gente consegue provar matematicamente. Como que eu faço isso? Vamos pensar, ó. O que é a quantidade de movimento da arma? É a massa dela vezes a velocidade de coice. Certo? Isso é igual a menos a massa da bala vezes a velocidade da bala. Tá, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou provar que a velocidade da arma é bem menor, bem menor. Então, ó, desenvolve isso aqui. Pega essa igualdade e isola a velocidade da arma. Ó, a velocidade da arma é igual a menos eminho da bala sobre emão da arma vezes a velocidade dela. Você consegue perceber que essa conta vai dar bem pequena? Por que essa conta vai dar pequena? Por causa disso aqui, ó, gente. Quanto vale essa conta aqui, ó? Massa da bala dividido pela massa da arma. Não é um valor bem pequenininho? Tipo, a massa da bala, gente, ela não chega nem a 1% da massa da arma. Por isso que ela vai tão rápido. Né? Então você tinha um sistema com quantidade de movimento zero. Quando ele explode, a soma daquelas quantidades tem que continuar valendo zero. Por isso uma vai para um lado, outra vai para o outro. Né? É muito interessante porque essa abordagem ela permite com que você, por exemplo, faça uma coisa que as perícias fazem com frequência. Né? Por exemplo, os caras chegam lá no local de um acidente e perguntam para as pessoas envolvidas o que aconteceu, né? E ninguém... Opa! É muito louco porque quando você chega num acidente e pergunta o que aconteceu, ninguém estava correndo. O carro virou do avesso, mas ninguém estava correndo. E aí o cara dá uma versão ali, né? Ele fala, olha, estava isso, estava quanto por hora? Tá. Os caras conseguem, pelo cálculo, provar que, por exemplo, tal versão é impossível de ter acontecido. Tipo assim, olha, se o cara tá a tantos quilômetros por hora, a colisão não pode ter sido assim. Né? O cara fala, eu passei no sinal vermelho, eu freiei. Não, olha, se você tivesse freado, essa colisão não tinha sido assim. Esse tipo de coisa é usada, por exemplo, para quem trabalha com perícia técnica. Por exemplo, esses caras que trabalham na Politec, né, você tem várias áreas, né? Você tem os caras que só trabalham na Politec, mas eles são químicos. Você tem os caras que são biólogos, que vão trabalhar na parte forense. Os caras que trabalham na física, que são físicos, eles trabalham muito em cinemática de acidentes. Então eles vão avaliar para ver se aquela versão de tal pessoa tem sentido. Olha, isso aqui que ele está falando não pode ter acontecido. Fisicamente é impossível. Tá? Beleza. Em teste de balística, quando ocorre um tipo de acidente com bala, com arma de fogo, ou um crime, que você tem uma versão assim ou assado, a balística ela verifica esse tipo de coisa. Por exemplo, como é que o cara consegue saber se uma bala foi disparada, se um tiro foi disparado a queima-roupa ou não? Você consegue fazer isso por teste de quantidade de movimento. O que você faz? Os caras dão um tiro num tijolo e o tijolo está preso num pêndulo. Dependendo do quanto o tijolo sobe, você sabe, por exemplo, se a bala veio de longe ou de perto. Esse tipo de coisa é perfeitamente plausível aparecer em exercício, tá? Tudo bem, gente, até aqui? A física é um grande Lego. Exemplo. Example. Um bloco de massa eminho está em repouso. A gente vai fazer de novo a versão do exercício, só que agora com letra, tá? Com continha. Ó, um bloco de massa M está em repouso. Num certo instante, ele explode em duas partes AB. Então, a parte A tem uma massa de M sobre 3. E o corpo B, ele tem uma massa de 2M sobre 3. Olha lá, o corpo mais pesado. Quando ocorrer a explosão, o corpo mais maçudo, ele vai sair mais lento.
né? Essa percepção ela já é importante que você tenha, para não precisar fazer conta. Porque muitas vezes a questão é de múltipla escolha e você consegue matar só de saber isso. Então, pós-colisão, após o corpo A, ele vai andar mais rápido, eu vou colocar entre aspas, e o corpo B vai andar mais lento. Que nem a bala e a arma, tá? Sendo VA o módulo da velocidade do A imediatamente após a colisão, a explosão, perdão, então VA tem um módulo de 20. Calcule o módulo da velocidade VB. Tá aí. Então é um probleminha bem clássico de conservação da quantidade de movimento. Sistema isolado, tá? Quantidade de movimento se conserva. Então, Q antes igual a Q depois. Muito bem. Como o corpo inicialmente está em repouso, 0. Detalhe, hein? Nem sempre o corpo vai estar em repouso. Por exemplo, imagina uma cena que o cara pega uma granada e joga. Oh, diacho. Ele pega uma granada e joga. E a granada explode em voo. Então, muitas vezes, quando o corpo explode no voo, ele tem uma quantidade de movimento inicial. Tem que ficar ligeiro com isso, tá? Então, Q antes igual a Q A mais QB. Então, fica 0 igual MA VA mais MB VB. Tá? Veja só. Quando a gente vai colocar as velocidades, aí vai uma dica. Você escolha um sentido como positivo. Por exemplo, ele deu para mim a velocidade do A. Então eu vou escolher a esquerda como positiva. Ele me deu. Então olha o que eu vou fazer. Ó. 0 igual a massa do A, m sobre 3, vezes velocidade do corpo A. Eu vou colocar 20. Tá? Mais mb vezes vb. O que acontece? Como você adotou que a velocidade do A é positiva, a nossa velocidade do B tem que dar negativa. Porque isso significa que o corpo está indo para o outro lado. Então, a própria fórmula ela já vai te contar isso. Tipo, olha, quando explodir, um vai para o lado, outro vai para o outro. Né? Porque um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Essas colisões que a gente está estudando, né, elas são as mais simples porque elas são em uma dimensão. O que pode acontecer, às vezes, para piorar a nossa vida? Um corpo, ele explode. Aí um pedaço vai para cá, o outro vai para diagonal e o outro vai para baixo. Então você vai ter que decompor velocidade, é uma loucura, tá? A coisa não é nada brincadeirinha, não. Então fica assim, ó. Menos 20m sobre 3 é igual a 2m VB sobre 3. Portanto, a velocidade do B, cancela os 3, vai dar menos 10, né? Menos 10 metros por segundo. Tá? Com essa velocidade, 10 metros por segundo, a soma das quantidades de movimento dá 0. Que era o que tem que ser feito, né? Se antes a quantidade de movimento é 0, depois a quantidade de movimento também é 0. Tá? Deu para entender um pouquinho como que funciona a coisa, gente? Tem mais um aqui, eu acho, viu? Podem tirar print, a gente fazer o outro. Ó. Ó. É quase igual. Tá? As massas são a mesma coisa, tal, mas são um pouco diferente porque é aquilo que eu tinha comentado para vocês agora há pouco. Olha esse casinho aqui, ó. Um bloco de massa M' está em movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo 16. Num certo instante, ele explode em duas partes AB de massa M3, M sobre 3,
e 2m sobre 3, respectivamente. Sendo VA 12, imediatamente após a colisão, e com o mesmo sentido da velocidade do bloco, vamos calcular o módulo da velocidade que B adquire. Então, ele já meio que está contando para você que quando acontecer a explosão, os dois corpos vão para o mesmo lado. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes ele vai perguntar o que acontece com o outro corpo. Ele fala assim, olha, o que acontece com o outro corpo? Tá? A gente vai descobrir que em algumas situações dá para chegar nessas respostas. Então vamos lá. Q antes igual a Q depois. Para nossa sorte, as velocidades elas estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Então não vai ter ninguém negativo na brincadeira. Então aqui fica M vezes V igual a MA VA mais MB VB. Tá. Então a massa é M vezes a velocidade do corpo antes é 16 igual MA, M sobre 3 vezes a velocidade que é 12 mais MB, 2M sobre 3 vezes a velocidade VB. As massas eu cancelo, né? Então fica 16 é igual 12 sobre 3 ali dá 4, mais 2/3 de VB. Então, VB é igual a 12 vezes 3 sobre 2, né? O que eu fiz? Eu passei o 4 subtraindo, ficou 12. Passei o 3 multiplicando e dividido por 2. Tá? 12 dá 18, né? 18 metros por segundo. Tá? Então, o corpo B ele sai com uma velocidade de 18 e o corpo A sai com uma velocidade de 12. Com essas velocidades, a gente garante que a soma das quantidades de movimento desses corpos fique igual à quantidade de movimento do corpão, antes de ele quebrar em 2 pedaços. Tá bom? Ô Dan, Oi, pode falar. se o corpo A ele não tem uma massa menor? Tem uma massa menor. Tem uma massa menor. Então, por que ele vai ter uma velocidade menor? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a conta tá certa primeiro, né? Deixa eu primeiro conferir. Aqui dá M. A massa do cara aqui é 16. Ah, desculpa. A velocidade do cara aqui é 16. Tá, beleza. Vamos fazer uma conta aqui, só para a gente conferir. A quantidade de movimento do corpo QA, ela vai ser quanto? De acordo com o que a gente calculou, né? A massa dele é M sobre 3 vezes a velocidade dele, que é 12. Né? Isso, 12, tá. Então, a quantidade de movimento desse cara vale 4M. Isso pós-colisão, né? Aqui, vamos calcular do B. 2M sobre 3 vezes a nossa velocidade que nós achamos. Pronto. Vai dar 6M, né? Vai conferindo aí. Então dá 10M. 10M. 10M? 2... A de baixo é 12. 12, perdão. 12M, é verdade. Porque tem um 2zinho aqui. 12Ms. Então significa que se eu pegar a quantidade de movimento dos dois, dá 16M. 16M. Tá. Se eu calcular a quantidade de movimento do sistema antes, ela também tem que dar 16M. E de fato ela vai dar, né? Ó. Porque o corpo ele tem massa M e tem velocidade V16. Tá? O que talvez você esteja pensando, né? Então, bom, primeiro a resposta para a sua pergunta. Não é necessariamente verdade isso. Quando é que seria necessariamente verdade? Quando o sistema está em repouso no começo, que é o caso da arminha.
né? Aqui, a situação, entendi. ela é uma situação diferente. Eu não sei se você percebe que ele meio que impôs para a gente uma velocidade. Ele já está dizendo, olha, por algum motivo qualquer, aquele cara está com 12. Agora, se a gente fosse fazer para o sistema parado, aí você estava certo. Tá? Então, foi bom você ter perguntado isso, Edu. Por quê? Porque às vezes a gente acha que essa ideia ela vai acontecer sempre. Não, quando é que você pode pensar, né, bem rápido, que o mais leve vai mais rápido? Quando no início o sistema estava em repouso. Quantidade de movimento inicial é 0, aí os dois têm que zerar no final. Tá bom? Entendi. Beleza. Valeu. Beleza. Ok, pessoal, até aqui. Opa. Podem tirar o print. Bom. Olha que legal. Vamos. Isso aqui já caiu no vestibular 30 mil vezes. Todo mundo já deve ter visto isso aqui. Gente, isso aqui é a maior brincadeira que tem de quantidade de movimento. Para você entender essa ideia que eu estou falando. Então, o que chama atenção no experimento? São várias bolinhas. O pessoal chama de pêndulo de Newton, né? Isso aqui. São várias bolinhas. Elas são bolinhas bem bonitinhas, bem ideais. Aqui o fio é bem ideal também. Tipo, quase não tem massa. Aí qual que é a brincadeira do negócio? Você escolhe quantas bolinhas você vai erguer e solta. Quando as bolinhas chegam aqui e batem no sistema, o número de bolinhas que sai é exatamente igual ao que entrou. Então, a gente pode analisar isso de uma maneira muito simples. Veja só. Deixa eu dar um ok aqui. Espera aí. Pronto. Aqui. Então, olha só. Olha para essas figuras. Do jeito que ela está aqui. Consegui congelar ela. Vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Tá? Que antes igual a que depois. Tá. Quem é o que antes? A quantidade de movimento inicial é dessa bolinha aqui, ó. Dessa bolinha. Então, o sistema, ele tem uma massa m com uma velocidade v qualquer. Certo? Então, na hora que a bolinha vai caindo, aqui, ó, tum, ela vai transformando energia potencial em cinética. Certo? Aula anterior. Energia potencial aqui igual a cinética aqui. Quando ela chega aqui, ela está com uma velocidade. E aí acontece uma colisão. Só que essa colisão é especial por quê? Porque ela é feita num corpo que pode se fragmentar. Então, quando esse corpinho bate aqui, ó, pum, qual a quantidade de movimento que ele está transmitindo para o sistema? É m vezes v. O que o sistema tem que fazer com essa quantidade de movimento? Conservar ela. Então, como é que ele conserva? Ele manda uma outra bolinha para cá, saindo com a mesma velocidade que a da anterior. Então, acontece isso aqui, ó. Espera aí. Opa. E aí, eu vou botar o vídeo inteiro para vocês sacarem uma coisa muito louca. Assim que eu conseguir, tá? MV, 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 MV. Olha lá. MV, MV. O sistema está trocando quantidade de movimento entre as suas partes. Tá? Claro que como o sistema não é ideal, olha agora, ó, 2MV, 2MV. 2MV, 2MV. Há sempre uma troca. Olha esse, ó. MV para um lado, ó. Percebe que a quantidade de movimento antes é 0? Porque está vindo uma por aqui, ó, e outra por aqui. Elas batem e voltam. Olha agora. 2MV para um lado, 2MV para o outro. Vai imaginando o vetorzinho. Ó. Olha, agora ele vai fazer com 3, acho. Com 3 também é legal. Ó. Puta, esse é muito louco. Ó.
que acontece? Você tem 3 MV para um lado, 2 MV para o outro. Ele só troca, ó, 3 MV, 2 MV. Tá? O princípio que rege esse brinquedo é a conservação da quantidade de movimento. Tá bom? Opa, peraí, calma. Não era para fazer isso. Pronto. Bom, continuando falando de colisões. Para a gente estudar colisões, não basta saber que a quantidade de movimento se conserva, tá? Existem outros pormenores que vão ser necessários para a gente poder trabalhar com as questões mais difíceis. Então a gente vai terminar, meio que já terminando a aula daqui a pouquinho já, detalhando um pouco mais as colisões. Então assim, quando ocorre uma colisão, a gente tem, grosso modo, duas fases, sendo que uma delas nos interessa demais, tá? A primeira fase é a deformação, que para nós não tem muito interesse. A gente vai, inclusive, nos exercícios, por exemplo, quando uma bolinha bater numa raquete, a gente nem vai falar muito da deformação. A questão maior aqui é isso aqui, ó, a restituição. Né? E eu queria convidar vocês a pensar, né, no significado da palavra restituir. Quem já ouviu pai e mãe fazer declaração de imposto de renda sabe o que é restituir. Restituir é devolver. É devolver. O que acaba acontecendo muitas vezes é que quando uma colisão ocorre, uma parte da energia é dissipada. Uma parte da energia é dissipada. Né? Essas colisões elas são chamadas de colisões reais. A gente, por uma questão de, talvez, aproximação, por facilitar a nossa vida, nós consideramos muitas vezes que as colisões são ideais. Então, dentro desta premissa, a gente vai falar de como as colisões podem ou não ser restituídas. Tá? De que maneira, em ocorrendo uma colisão, se a energia vai se conservar ou não. Isso é uma coisa importante. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Colisões unidimensionais são as colisões que a gente estuda com mais frequência e colisões com várias direções. Essas colisões, elas podem ser ideais ou não. Então, você vai ter colisão unidimensional ideal, colisão oblíqua, ou em duas dimensões, também ideal. E a mesma coisa vale para as colisões reais. Quem vai determinar se a colisão é ideal ou não é um número. É um número chamado coeficiente de restituição, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Ó, a gente vai classificar as colisões de acordo com essa restituição, tá? Em 3 categorias. 3 categorias. Colisões chamadas elásticas, colisões chamadas de parcialmente elásticas e colisões inelásticas. Tá? Dessas colisões, a única que é ideal é a elástica. Tá? Então vamos ler um pouquinho isso. Tá? Ó, durante uma colisão, em geral, certa quantidade da energia total dos corpos é perdida. Seja para ser transformada em térmica, energia vibratória, etc. Por exemplo, na colisão de um carro tem até energia sonora, né? Em alguns casos, essa perda de energia é tão pequena que a gente pode admitir que a energia total é igual a durante o processo. Quer dizer, um pouquinho antes do choque, a energia é igual a um pouquinho depois. Esses choques são os que a gente gosta de trabalhar, que eles são mais fáceis de se trabalhar. Neles, as partículas necessariamente se separam após a colisão. Né? Então, por exemplo, o que talvez chegue mais próximo disso, né, no nosso dia a dia, é quando você arremessa uma bolinha de tênis na parede. Né? A bolinha de tênis, para efeito de aproximação, ela volta quase com a mesma velocidade que ela voltou, que ela foi. Ela bate e volta. Tá? Esses choques eu vou chamar de elásticos.
Neles, as partículas se separam. Levando em consideração a conservação ou não de energia, a gente vai classificar. Elásticos, a energia cinética se conserva. Os parcialmente elásticos, aqui não. Aqui não. Olha o que ele fala na frase. A energia total pós-choque é menor do que a energia antes choque, porque teve a perda. Tá? E tem os inelásticos, que também não são ideais. Né? Os choques inelásticos, eles são casos particulares. Por quê? Um corpo gruda no outro. Então você tem uma variação de massa. Né? Por quê? Imagina um corpo, por exemplo, aqui parado, e vem um outro corpo e gruda nele. Então a variação da quantidade de movimento ela vai acontecer também por uma variação de massa. O corpo agrega uma massa, que é o que acontece, por exemplo, quando um corpo é atingido por um projétil. Tá? Beleza. Inclusive na lista tem alguns exercícios em que ele faz exatamente isso. Ele pega uma arma, dá um tiro, e esse tiro ele bate no tijolo e o tijolo recua. E aí ele faz uma série de perguntas. Tá? Beleza. Só uma coisa importante que eu gostaria de frisar. O que todas essas colisões têm em comum? Todas. Não importa se ela é elástica, se ela é inelástica ou se ela é parcialmente elástica. Toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. Tá? Então, olha só. Aquelas questões tipo verdadeiro ou falso, né? Em toda colisão há conservação da quantidade de movimento, sim. Não importa que tipo ela seja. Ideal ou real, porque ela não está trabalhando com energia, né? Quando você trabalha com quantidade de movimento, você não está trabalhando com energia. Então, toda colisão tem a conservação da quantidade, ponto. Porém, algumas, além da conservação da quantidade de movimento, tem a conservação da energia. São colisões perfeitamente elásticas ou simplesmente elásticas, tá bom? Beleza. Essas particularidades, né, como eu disse para vocês agora há pouco, de a colisão ser ideal ou não, ela acaba sendo mensurada pelo coeficiente de restituição, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu trocar aqui, peraí. Aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar, opa, aqui. Eu vou definir o coeficiente e nós vamos brincar com números. Acho que a melhor maneira de entender o coeficiente é brincar com os números, tá? Bom, imagina uma colisão qualquer, tá? Então você tem assim, por exemplo, um corpo A com uma velocidade VA. Nossa senhora, pelo amor de Deus, espera aí. Então você tem aqui uma velocidade VA e um corpo B com uma velocidade VB, tá? Isso antes da colisão. Beleza. Aí os corpos batem e vai cada um para o lado. A e B. Só que agora eles vão sair com novas velocidades, certo? Então eu vou chamar essas velocidades de velinha A e velinha B. Depois. Tá. Baseado nessa situação, a gente vai definir uma grandeza que não tem unidade, vocês já vão entender por quê, chamada coeficiente de restituição. Coeficiente é um número, né? Número. O que esse número mede? O quanto de velocidade é restituída ao sistema. Vou explicar melhor. Quando a gente olha para a definição, ela parece um tanto quanto esquisita. Tá? A definição do coeficiente é a velocidade relativa dos corpos depois da colisão em módulo.
Então você vai calcular a velocidade relativa, e não importa se ela é positiva ou negativa, é só uma velocidade relativa. E vai dividir pela velocidade relativa antes, em módulo também. Ou o que os livros põem, que eu acho que fica mais fácil para o aluno decorar, né? Faz fácil. É a velocidade relativa de afastamento. A gente chama de afastamento de maneira genérica, por quê? Porque é depois da colisão, né? Dividida pela velocidade relativa de aproximação. Ponto. Né? Esse número, por si só, ele parece meio solto, né? Quando a gente for fazer exercícios, a gente vai entender a importância dele, tá? Mas, a priori, o que você precisa saber? Que a partir desse número você classifica a colisão. Então, por exemplo, quando uma colisão é conservativa, ou seja, quando a energia se conserva, que é o caso ideal, a velocidade relativa de afastamento é igual à de aproximação. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples para você entender. Imagina uma parede parada. Imagina um corpo vindo contra a parede. Esse corpo, ele está com velocidade 10. Então você concorda que antes da colisão a velocidade relativa é 10. Se ele bater e voltar com 10, significa que a velocidade de afastamento também é 10. Portanto, colisão conservativa. É uma forma de você dizer que a colisão foi tão ideal que a energia se conservou. Tá? É claro que quando você pensa num corpo com uma parede parada, isso fica mais fácil de fazer. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês alguns casos. Então, ó, a regrinha é simples. Peronomútil, né? Se o coeficiente de restituição der 1, colisão ideal. Colisão ideal. Quando a colisão não é ideal, aí você tem as outras variações. Por exemplo, quando um corpo bate no outro e gruda, o coeficiente de restituição dá 0. É simples entender por quê. Porque quando ele gruda, depois da colisão, os dois estão andando juntos. Se os dois estão andando juntos, a velocidade relativa é 0. Então, toda vez que o corpo grudar, o coeficiente de restituição é 0. Tirando essas duas situações, né? Colisão ideal, coeficiente 1. Ou quando ele gruda, coeficiente 0. Aí, qualquer outro tipo de colisão, o coeficiente vai dar um número quebrado. 0,5, 0,4, 0,9 e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Eu não sei se vocês percebem que é uma aula cheia de pecinhas de quebra-cabeça. Né? Quando a gente for estudar os exercícios, isso vai ficar mais claro. Tá? Para a gente encerrar, gente, eu gostaria de fazer alguns exemplos para a gente brincar com esse coeficiente de restituição. Tá? Também tirei aqui de uma apostila. Deixa eu trocar. Aqui, ó. É treino, tá? Aqui você tem algumas figurinhas. Ó, antes, depois, antes, depois, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Tá? Beleza? E a brincadeira é calcular o coeficiente de restituição. Então, lembrar que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa após a colisão dividida pela velocidade relativa antes. Tudo em módulo, né? Tá? Aí nós vamos fazer os cálculos e eu quero fazer uma perguntinha para vocês depois. Então vamos lá. Item A. Coeficiente de restituição. Opa. Aqui, ó. Então aqui você tem o seguinte, ó. Depois da colisão, tem um corpo com 10 e tem um outro com 2. Certo? Tá? Beleza. Então, qual é a velocidade relativa entre eles depois da colisão? 8. 8. Dividido por. Antes da colisão, a velocidade relativa deles era 8 também. 8 também. Como é módulo, não importa se é positivo ou negativo. Tá? Só lembrando, né, gente, que por que eu estou
Como é que eu estou chegando nessa conta? Como os dois corpos estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração delas, né? Tá? Ah, então eles sofreram uma colisão ideal. Olha lá. Eles só trocaram de velocidade. Tá? Quando eles trocam de velocidade assim, gente, tem uma boa explicação para isso, tá? A massa é igual. A massa dos dois é igual. A gente pode provar isso matematicamente. Na aula de exercício a gente faz, tá? Item B. Vamos lá. Coeficiente. Afastamento, 8, dividido por aproximação. Veja que a aproximação é 12. A velocidade é 12. Então, ó, eles bateram cada um com 6. Cada um voltou com 4. Isso significa que teve perda de energia. Você consegue perceber isso sem fazer conta? Porque se não houvesse perda de energia, esse cara tinha que voltar com 6 e esse aqui também tinha que voltar com 6. Não tinha outro jeito. Então, aqui fica 8 dividido por 12. O coeficiente de restituição vale 0,75. Colisão parcialmente elástica. Teve perda de energia. C. Restituição. Ó, aqui é 0. A restituição aqui é 0. Por quê? Porque depois que os corpos bateram, eles grudaram. Quando os corpos estão indo juntos, eles têm velocidade relativa 0 um em relação ao outro. Então, coeficiente de restituição 0. Tá? Mais um aqui. Agora aqui, D. Coeficiente de restituição. Bom, aqui está 5 e 1, então dá 6. Certo? Dividido. Veja aqui, cuidado, hein? Ó. Aqui os dois estão indo em sentidos opostos. Então a velocidade relativa é a soma. É a soma. Aqui os dois estão indo para o mesmo sentido e direção. Então a velocidade relativa é uma subtração. Tá? Então 6 por 6. Ô, gente, vocês já viram um jogador de sinuca jogar sinuca? Os caras profissional. Vocês já repararam que às vezes o cara, ele dá umas tacadas na bolinha, exatamente como isso aqui, ó. Você tem ele pega uma bolinha. Aqui, peraí. Ele pega uma bolinha, a bolinha, ele bate na bolinha de uma tal maneira que uma bolinha vai para o lado e a outra volta. Isso é perfeitamente previsível situações como essa. Porque o que a gente pode imaginar que acontece aqui, ó? Esse corpo, ele tá tão rápido, ó, quando ele bate, ele tá tão rápido que na hora que ele bate, ao mesmo tempo em que ele empurra o corpo para frente, ele é jogado para trás, por ação e reação, tá? Aqui não acontece isso, ó. Aqui não acontece. Aqui o corpo bate e gruda, tá? Beleza? Então a gente consegue prever coisas que vão acontecer só pelo coeficiente de restituição, tá? E o último caso aqui, o item E, é 0, né? É 0, né? As duas bolinhas estão vindo, cada uma com uma velocidade, de tal maneira que na hora em que elas batem, o sistema fica parado. Então, significa que antes a quantidade de movimento das duas juntas era 0. E, portanto, depois ela tem que ser 0. Tá bom? Beleza. É difícil aparecer um exercício que vai pedir só para você calcular o coeficiente de restituição, mas eu acho importante a gente fazer essas coisinhas. Tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Acho que tem mais uma coisinha só aqui, acho só mais um slide. Deixa eu ver. Isso. Aqui. É um outro exemplo. Aqui com exercício já, também. Tá? Para a gente fazer o coeficiente. Ele fala aqui, ao longo do eixo X, uma partícula A de massa 0,1 incide com velocidade 2 metros por segundo sobre uma partícula B de massa 0,3, inicialmente em repouso. O esquema a seguir ilustra isso, como também o que sucede após o choque. Tá lá. Item A. Mostre que houve conservação na quantidade de movimento do sistema.
Então vamos mostrar. Como é que a gente mostra que houve conservação? Calcula o que antes? Que antes? MA vezes VA. Que antes é igual a massa do A, que é 0,1, vezes a velocidade dela, que é 2. Então, a quantidade de movimento inicial, ela é 0,2 quilogramas vezes metro por segundo, que é M vezes V. Tá. Agora, vamos no que depois? Opa, não é B, né? É A. Ainda continua no A. Que depois? O que depois é MA vezes V'A mais MB vezes V'B. Então, que depois é igual a... Tá, aqui a gente precisa tomar cuidado. Veja só por quê. Como o corpo A bateu e voltou, então a massa dele é 0,1, só que a velocidade dele é menos 1. Menos 1. Porque agora ela passa a agir no sentido oposto, né? Quando você disse que a velocidade do A antes era 2, você de maneira automática está dizendo que para a direita é positivo. Então, se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá? Mas a massa do corpo B, 0,3, vezes a velocidade dele, que é 1. O que a gente vai observar? Que a quantidade de movimento depois também deu 0,2. Ó, fica menos 0,1 com mais 0,3. Então, 0,2. Então, de fato, a quantidade de movimento se conservou. A quantidade de movimento se conservou. O que não significa que a colisão é elástica. Tá? Até aí, toda colisão teria isso. Né? No item B, ele pede para a gente calcular o coeficiente. No item B. Calcule o coeficiente de restituição e, a seguir, informe se houve ou não perda de energia. Tá? Vamos lá. Então, o coeficiente de restituição é velocidade relativa de afastamento, que é a velocidade depois, né? Dividido pela velocidade de aproximação. Então, o coeficiente de restituição é afastamento, gente, velocidade relativa, 2. 2. Por quê? Um está indo com 1 para a direita, outro está indo com 1 para a esquerda. Então, a velocidade relativa é 2 de afastamento. A de aproximação também é 2. Porque um corpo está parado e outro está em movimento. Então, nós temos E igual a 1. Se o E é igual a 1, houve conservação de energia. Na colisão. Certo? Ok? É isso. Regaçamos. Perguntas. Angústias. Sem enrolação. Sem enrolação é boa. Ok? Então tá. Bora descansar? Bora descansar? A gente se vê daqui a pouco. Agora dê tchau pra mecânica, tá? Dê tchau pra mecânica. A gente vai fazer os exercícios e entrar na parte de eletricidade. A eletricidade vai consumir aí um tempinho também, tá bom? Beleza. Até daqui a pouco pra vocês, tá, moçada?